Depois de 2 maravilhosos blocos, onde tivemos aqui a oportunidade de conversar com Adriane Faganello sobre yoga, eu tenho o privilégio de receber a fisioterapeuta Fernanda Vidal, e o nosso assunto não poderia deixar de ser diferente, Fernanda, falar sobre Pilates. Mas antes de mais nada, eu quero dizer da satisfação nossa de poder receber Fernanda Vidal no nosso programa Cláudio Alves, para poder falar para todo o estado de Mato Grosso. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço, boa noite a todos. Fico muito lisonjeada com o convite. Fernanda, eu queria o assunto do momento perante a sociedade, perante as pessoas que vão em academia, é Pilates. O programa Cláudio Alves não poderia ficar sem discutir esse assunto. E é por isso que pedimos a sua presença aqui nesta noite. Eu começaria com uma pergunta bem simples. O que é e qual a origem do Pilates? Então, na verdade, o Pilates ele é um método de atividade física. Ele foi desenvolvido por um alemão por uma necessidade, o Joseph Pilates. Inclusive, a técnica é batizada hoje com o nome dele, né? Certo. Por quê? Porque o Joseph Pilates ele foi uma criança muito doente. Ele teve muitos problemas de saúde. Então, ainda na adolescência dele, ele foi estudar o corpo humano. Ele foi entender o que acontecia com ele. Então, ele estudou anatomia, fisiologia, medicina oriental e ocidental, para chegar à técnica dele. E aí, o que aconteceu? Na Primeira Guerra Mundial, ele foi cuidar de enfermos no campo de refugiados, no Reino Unido. E aí, lá, ele usou essas técnicas que ele havia desenvolvido com os estudos dele, com as próprias camas dos hospitais, do campo, né? E com as cadeiras de rodas dos enfermos. E aí o que eles perceberam? Aí teve aquela gripe espanhola, né? Que assolou a Europa naquela época. Certo. E os enfermos cuidados por Pilates, nenhum faleceu de gripe espanhola. Então as pessoas falaram, nossa, essa técnica é boa. Aí ele começou a se tornar reconhecido. Aí ele voltou para a Alemanha, mas após isso ele foi para os Estados Unidos, onde ele... Aí sim, fundou o estúdio dele em Nova York e começou a trabalhar a técnica com sua aparelhagem, seus equipamentos e treinar outras pessoas. De que forma que esse método é aplicado, Fernanda? Então, hoje ele é aplicado assim, são estúdios de Pilates. Então são equipamentos, né, que foram desenvolvidos por ele, em que as pessoas, é um sistema de exercícios. E esses exercícios eles podem ser usados tanto para prevenção quanto para o tratamento de patologias. E por isso ele se popularizou tanto, porque hoje em dia as pessoas buscam muito isso, qualidade de vida. Então ele não é apenas não são apenas exercícios para a estética, mas são exercícios para o bem-estar. Quando você toca nesse ponto de a questão da saúde, esse quadro clínico ele é visto pela própria fisioterapeuta ou comumente é por indicação médica? Como é que funciona? Como é que se observa? A gente tem muita indicação médica, mas nem todos os clientes que nos procuram são por indicação médica. Porque a população já entende que é importante ter uma coluna saudável. Então as pessoas, olha, eu não estou com uma boa postura, no meu trabalho, eu trabalho com computador, eu fico muito tempo em pé, eu sinto dores, tensão. Então assim, hoje a técnica está difundida e as pessoas já procuram por conta disso. Então, eu já vou fazer uma pergunta logo envolvendo o apresentador. Certo. Eu sou meio gordo. Como é que fica o gordo nessa técnica de Pilates? Também está aberto para eles, não? Com certeza, com certeza. Porque assim, o que o Pilates trabalha? Ele trabalha força, flexibilidade, né, o alongamento, a postura, a respiração. Então ele trabalha várias coisas. Não é só a questão muscular, não? Não é só a questão muscular. Nós conseguimos trabalhar várias coisas. Certo. Respiração. E como é um exercício que também trabalha fortalecimento muscular, a gente tem melhora da densidade óssea. Como é uma atividade física, as atividades físicas são recomendadas para quê? Diminuir pressão arterial, quem tem hipertensão arterial. Então, assim, são exercícios indicados para a grande maioria das pessoas. Existem algumas contraindicações? Sim. Por quê? Se a pessoa, o médico falar, olha, você não pode fazer atividade física, então esse paciente a gente não vai fazer, como qualquer outra atividade física, né? Mas assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, as pessoas que nos procuram, algumas pessoas nos procuram, mas eu vi na revista que Pilates emagrece. Não é assim. É a pergunta que eu ia fazer, claro, né? Por quê? Porque assim, a atividade física ela auxilia sim no emagrecimento. Mas o que é o emagrecimento?
você trabalhar uma atividade aeróbica, queimar. O Pilates não é uma atividade aeróbica. Então, a gente sempre orienta que seja associado a uma atividade aeróbica e uma alimentação balanceada. Então, nós encaminhamos para nutricionista, né? E muitas vezes o educador físico para fazer o quê? Essa atividade aeróbica acompanhada. Certo. Porque o emagrecimento é uma junção de vários fatores, né? Então, o Pilates, ele vem a contribuir, mas ele por si só não trabalha o emagrecimento. Você falou com relação ao emagrecimento que eu acho que a questão da boa qualidade de vida que é o preponderante. Sim. Você citou um aspecto aí com relação à própria distúrbio da pressão alta. Sim. O que mais que pode ser o benefício? Então, tem muitas pessoas que nos procuram também com patologias da coluna. Isso é uma procura muito grande, a indicação médica é muito grande. Certo. Por quê? Muitas pessoas têm dores na coluna hoje em dia. Algumas sem causa aparente, por simplesmente má postura, outras por patologias mesmo diagnosticadas pelos médicos e que são encaminhadas. Então, o que a gente, como no Pilates, a gente trabalha o alongamento, tanto muscular quanto da coluna. Então, o que a gente faz? A gente trabalha esse aumento do espaço entre as vértebras que muitas vezes vai sendo comprimido por algumas patologias. Então, a gente consegue a melhora dessa dor. A gente consegue fazer com que essa pessoa cresça, mas cresça no sentido desse alongamento da coluna. Tem uma postura melhor. Entendi. Fernanda, numa academia, isso aí eu já vou falar que eu faço, né? Uma academia você encontra lá uma esteira, você encontra aqueles aparelhos de musculação, né? E é claro, lamentavelmente, muito uso de anabolizantes, essas coisas todas, no sentido da pessoa criar uma musculação. O Pilates, que tipo de aparelhos que você trabalha? E há alguma aplicação de algum medicamento, alguma liberdade de medicação? Não, nós não trabalhamos, nós enquanto fisioterapeutas Certo. também não prescrevemos nenhuma medicação, a não ser que o médico seja prescrita pelo médico, mas nós não temos intervenção Entendi. nessa área. Mas o Pilates a gente trabalha com vários aparelhos, que são muito interessantes, são bem diferentes dos aparelhos tradicionais de academia. Certo. Por quê? São aparelhos que as resistências são molas. E com essas molas nós conseguimos trabalhar tanto o fortalecimento, que a gente pega molas mais firmes, que a pessoa tem que fazer mais força para puxar a mola, vamos dizer assim, e molas um pouco mais leves. Então a gente consegue balancear isso. E com a própria mola eu consigo fazer o fortalecimento e o alongamento. Então essa é a grande diferença entre o Pilates e os equipamentos de musculação, por exemplo. No Pilates a gente tem uma gama de exercícios, em um equipamento a gente consegue trabalhar várias partes do corpo, fortalecer várias partes do corpo. Entendi. Mas assim, o princípio básico mesmo do Pilates que o diferencia de várias outras técnicas é trabalhar o centro do corpo. Que é o quê? É o abdômen, é o centro do corpo. O abdômen é a musculatura mais profunda do abdômen, não é aquela musculatura superficial que é trabalhada no abdominal comum. Certo. Não, é a musculatura mais profunda, a musculatura lombar, a musculatura do assoalho pélvico, do períneo. Entendi. Então essa musculatura centra o corpo e protege a coluna. E essa musculatura ela é ativada em todos os exercícios. Então primeiro ela é ativada para depois a gente trabalhar outras partes do corpo. Então, isso que diferencia da musculação, de outras atividades. Ela procura sempre, então, na realidade, somente a melhor condição de vida ou algum tratamento específico da pessoa? Pode ser feito um tratamento específico, sim. Em que caso? Apenas da coluna? Não. Não, existem, assim, lesões que a pessoa pode ter feito no esporte, lesões em joelhos, ombros, tendinopatias, as patologias de tendões. A gente consegue trabalhar assim, porque muitas das patologias, elas acontecem por quê? Por um desequilíbrio muscular no corpo. Certo. Então, assim, a pessoa tem fraqueza muscular e encurtamento muscular. Aí, um exemplo, ela vai fazer um esporte. Nesse esporte, ela acaba se machucando. Por quê? Por conta desses desequilíbrios. Muitas vezes ela até tem um fortalecimento, ela faz uma atividade de fortalecimento, mas ela não faz um alongamento adequado, ela não trabalha outras coisas necessárias para o corpo. Então o Pilates ele vem completo. Olha só. A contraindicação, né, nesse Pilates existe? Existe contraindicação. Eu costumo dizer assim, nada é 100%
bom para tudo. Não existe uma coisa que seja unanimidade, né? Claro. O Pilates ele é muito bom, mas existem algumas contraindicações. Por exemplo, lesões agudas. Atividade física em si a gente não faz com lesão aguda. O que é uma lesão aguda? A pessoa acabou de se machucar. Entendi. Entendeu? Diferente de uma dor crônica, que ela sente aquela dor há mais de 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, anos. Aí é diferente. Uma dor aguda é o quê? Você machucou, você teve um episódio que você se machucou. Aí a gente não faz o Pilates. Por quê? Aí a pessoa vai ao médico, nós indicamos que vá ao médico, e ele vai ver, vai diagnosticar, passar a medicação. Muitas vezes a fisioterapia convencional, que é analgesia, o que é fisioterapia para tirar dor. São aqueles aparelhos de fisioterapia, certo, né? Aí vai tirar dor para depois ser liberado. O resultado de tudo isso, ele é rápido e também o exercício diário. Como é que funciona? Como é que dá para prever a quantidade de tempo? Do resultado do Pilates? Também, e o exercício, ele é diário? São feitos diário? Não, eles não são feitos diariamente, apesar de poderem ser feitos. O próprio Joseph Pilates dizia para se fazer todos os dias. Claro. Alguns exercícios que ele ensinava da coluna, mobilidade da coluna. Mas a gente usa no estúdio hoje de 2 a 3 vezes por semana. E a gente sempre orienta que faça uma atividade aeróbica associada. Os outros dias que ele não vai ao Pilates, ele vai fazer uma outra atividade física. E isso também não quer dizer que quem faz musculação não possa fazer Pilates. São atividades que se complementam. Olha só. Quer dizer que eu posso fazer a minha academia e fazer também o Pilates. Sim, ok. Sim. Quais os resultados para o corpo? Benefícios para a mente? A resposta no próximo bloco. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. O Pilates é um aliado entre os esportistas, principalmente pelo fato de trabalhar a região do core, conjunto de músculos profundos abdominais e dorsais que controlam o centro de gravidade do nosso corpo. O fortalecimento do core é de fundamental importância no equilíbrio, principalmente em atividades de grande movimentação, como saltos e corridas, prevenindo dores e lesões e a melhora no rendimento físico do atleta.